Olá, pessoal, todos bem? Espero que sim. Hoje nós estamos trazendo mais uma mensagem do comandante Zion com novidades para mim, para a Márcia. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Começamos uma nova fase das transmissões. A partir de agora, eu, Zion, uma consciência diferente da consciência da Márcia. Começamos, já desde a primeira transmissão, uma aproximação e agora estamos fazendo uma integração de características e transmissão da canalização de forma mais natural, incorporando ou integrando os conhecimentos em um só campo. Parênteses da Márcia. Parece que eu vou começar a falar um pouco mais assim diretamente com vocês, integrando a própria canalização. É, bom, eu vou me esforçar para conseguir fazer, né? Eu acompanho ele falando, eu acompanho e sei, pois eu também sou, de certa forma, a Márcia. E a Márcia sabe que é, de certa forma, o Zion. Gente, eu sei que buga a cabeça de alguns, mas o que acontece, parênteses, né? Na hipnose quântica, eu me via assim, como um leão, mas eu não via o rosto. Depois eu vi, numa projeção minha, eu vi que eu era um leão. E depois em hipnose, eu vi o Zion enorme, 5 metros, e eu sabia que era eu. Eu vi o Zion mais de uma vez, de longe, eu desdobrada em hipnose e olhando para ele. E quando ele olhou para mim na hipnose, eu desmanchei de tanto chorar, de emoção. Bom, vamos lá. Eu acompanho. Ah, não, aqui. É, por isso, ela já percebeu, as mudanças e ampliação das percepções. Era necessário que fizesse, primeiro, a conexão com a fonte criadora em forma de experiência espiritual, um êxtase. Parênteses da Márcia. Em uma das minhas hipnoses, eu pedi para o meu eu superior me permitir ver a fonte criadora e foi permitido. Então, eh, eu estava passando pela hipnose quando de repente eu vi assim. Pensa no universo, um monte de nebulosa, um monte de cores, um monte de tudo, eu voando ali, né? Isso tudo está registrado em áudio, né? Em vídeo da minha hipnose, mas eu me lembro como se fosse hoje, eu olhando a fonte criadora, assim, muitas luzinhas nascendo e indo para o universo, indo para as estrelas, planetas, orbes, para o espaço, né? Seria assim a criação, o primeiro momento daquele espírito, como luz, assim, fervendo muito rápido e indo, e muitas outras luzes retornando. Então, era alguma coisa assim imensa. Eu estava alguns, entre aspas, quilômetros de distância, como quem está vendo, né? Assim, estava eu e o meu eu superior, mas eu não vi, ele não tem rosto, né? É uma grande energia, é uma grande frequência. Ali eu já tinha tido uma, né, aquela conexão com o meu eu superior já mudou totalmente minha vida. E aí, numa segunda hipnose, que foi essa, eu pedi para ver e foi permitido. Eu tive uma, assim, eu fiquei de boca aberta, assim. O que eles chamam de êxtase, né? De aquele êxtase espiritual, porque você fica assim absorto e mergulhado na experiência, você perde mesmo totalmente a noção do tempo, do espaço, se é que não é, que nada, você só é, você só sabe, você só experimenta. E eu voltei muito diferente. Cada mergulho que eu faço, eu volto mesmo muito diferente. É como se integrassem dentro de cada célula minha novas informações.
novas frequências, novo conhecimento, então a consciência vai se expandindo. Deixa eu continuar lendo aqui. Há uma experiência que pode ser vivida em corpo tridimensional, o nosso físico aqui, de transcendência, aumentando-se a frequência, olha só o que eu acabei de falar, né? A tal ponto de se fundir com a própria fonte criadora por alguns segundos ou minutos. E quando se retorna dessa experiência, a vida muda completamente, como aconteceu com a Márcia. Aí, acabei de falar, né? A busca dela é desde a primeira infância, as memórias de tecnologia e da ligação religiosa. A busca pelo sagrado era a própria busca pela fonte criadora. Parênteses da Márcia. Eu era uma criança diferente. É, eu falava para minha mãe assim, mãe, cadê o meu robozinho? Minha mãe, eu nasci na época que nem tinha televisão direito, e o pouco que tinha era preto e branco e era muito difícil pegar ali um sinal, né? Tipo, tinha que colocar bombril, quem é dessa época sabe o que eu tô falando. Tinha que colocar bombril na antena, assim, e não tinha nada de robozinho. Aquele seriado Perdidos no Espaço veio depois. E eu lembro que eu já falava, cadê meu robozinho? E eu lembro do robozinho até hoje. Não do seriado, o que eu falava. O que seria hoje um notebook? É, só que ele falava comigo, né? Eu falava com ele, ele falava comigo. Ele não andava, não. Era o tipo um computador que eu queria. O meu computador. Cadê o meu computador? Não, não tinha nada naquela época. Não tinha nem telefone. Não existia, gente. Eu sou velha, tô velha, 56 anos. É, gente, pois é. Voltando aqui. E da busca, né? Essa busca espiritual minha é mesmo desde criança. É, isso é verdade. Já com 10, 11 anos de idade, quando minha mãe entrou, saiu da religião católica, que eu ia na igreja, entrou no budismo, eu ficava fazendo as orações assim, ó, horas não, vai, minutos, com muita dedicação, tipo, querendo atingir estado de Buda, querendo atingir a iluminação. Eu tinha 10, 11, 12, até os meus 26 anos, 25 anos, foi assim, né? Com muita busca por transcender esta matéria, mas sem compreender totalmente o pano de fundo disso tudo, que hoje eu estou compreendendo. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Por que essa busca, né? Os Ion falam assim, pois ela teria a missão de fazer o que está fazendo agora. Falar, transmitir, canalizar e incentivar todas as pessoas que façam essa busca espiritual, que só é possível expandindo a consciência e compreendendo profundamente que todos os dogmas impedem que você mergulhe nessa transcendência, que é um momento de profunda conexão e compreensão, mesmo sem palavras. A condição física humana é temporária e há muito mais além do que uma única vida, de uma única pessoa, em um único tempo linear. Ela vai, a partir de agora, contar e falar, eu, né? Falar das descobertas e todos os acontecimentos que ela tem permissão, pois nem eu, Zion, tenho permissão para falar tudo da vida dela, para que preserve o ego de desviar da trajetória individual desta encarnação. Ela já compreendeu o que precisa ser feito e fará. A quem nos ouve, compreendam que é uma jornada solitária em busca da evolução dela mesma, das liberações das culpas, dos medos de outrora. A entrega das mensagens é a grande missão que ela tem, assim como as comprovações que vem presenciando de seres de alta frequência que atuam também durante os trabalhos, seja de transmissão, de aulas, de atendimentos ou até mesmo no cotidiano do dia a dia.
paz e luz, Zion. Gratidão, comandante Zion. A parte que ele fala, né? Que, deixa eu ler aqui, que a condição humana, que nem tudo eu tenho permissão para falar. Bom, nem tudo, na verdade, eu tenho consciência ainda, mas muita coisa foi. Eles tiraram os véus assim, um atrás do outro. Esses últimos meses, eu estava olhando outro dia, a primeira transmissão foi em janeiro, mas era ainda assim uma vez por semana, né? E que seja, vai, janeiro a maio são 5 meses, né? Nesses 5 meses, quando eu comecei mesmo a, a, a me questionar, mas por que todo dia, né? Transmitir. Eu tenho uma vida também, né? Dei uma chorada assim. Aí eles começaram a abrir uma vida atrás da outra minha, para que eu compreendesse o que eu já fiz antes, seja daquele maestro, seja como devota, e a devoção ao ser humano errado, porque ali eu fiz coisa errada, como samurai, já contei, há muito tempo atrás, muito, mas muito tempo atrás mesmo. Já fui líder comunitário, já fui professor de universidade, já fui, navegante, navegador mesmo ali. Parece que eu participei das descobertas das Américas aí. Eu estava navegando junto, né? Ao mesmo tempo, tem vidas minhas, que eu fui freira de clausura mais de uma vez, né? E para me preservarem, por quê? Porque eu canalizava, porque eu via, porque eu tinha mediunidade, aí também em outra vida me queimaram lá na França. Me queimaram viva lá na época da Inquisição. E o ano passado, quando eu estive na França, já falei em outra transmissão, mas eu vou repetindo, porque tem gente que vai chegando aos poucos, né? Então me perdoem aqueles que já ouviram alguma coisa. Eu vou passando rápido, né? Mas eu fiquei hospedada na esquina da praça, que em uma das outras minhas vidas eu fui queimada viva. Ao mesmo tempo, também, eu estou falando fora de ordem cronológica, para dizer para vocês o que é remoção dos véus, porque são através das canalizações, eles me mostram, eles me falam e explicam, como se eu estivesse fazendo uma hipnose mesmo ali, e outras vezes não estou vendo, mas eu fico sabendo da minha profunda ligação com a época de Jesus aqui na Terra, em Jerusalém, naqueles arredores, minha profunda ligação depois de tudo isso com algumas consciências que se manifestam através de mim, né? Então, quando eu falo assim, é que eu tenho ligação, eu vivi naquela época, porque é, não é que eu fui especial. Eu pude compreender, pessoal, que é o seguinte, é uma vida atrás da outra, uma vida atrás da outra, e aquilo que eu tinha medo de fazer, que era eu me expor, abrir o microfone, abrir a câmera e falar, porque eu já morri mais de uma vez por causa disso, eu tinha ainda esta dificuldade, e deixa eu ajeitar o cabelo aqui, e dessa vez eu tô conseguindo. Mas olha, eles pelejaram porque eles tiveram que abrir informação para mim, senão eu não ia fazer, não. Porque quem sou eu na fila do pão? Lembra que eu já falei essa frase? Eu não sou ninguém, gente. Assim, quando eu digo assim, não sou ninguém, ah, não tenho todo esse estudo, assim, não tenho. Eu, quando fico sabendo de alguma coisa, eu vou para a internet para pesquisar, né? Eu já falei do mestre Almória, já falei das coisas que eu, em algum momento,
me vi ali com a conexão e eu perguntei, mas por quê? Né? Então, seja de personalidades históricas ou não, tudo meio que eu vou pro crivo da razão, eu não vou a seca. Então, aos poucos, eu vou trazendo aqui para vocês. Agradeço que vocês estejam aí. Coloquem lá, por favor, nos comentários, se já aconteceu alguma coisa com vocês, como que é para vocês, tudo isso. E vamos junto. Tem muita informação ainda para eu trazer. Eu tenho muitas histórias mesmo. E agora eu gostaria de agradecer profundamente Rosana, que fez a hipnose quântica hoje. Maravilhoso. Como muitas hipnoses. Uma muito diferente da outra, mas com tanta informação importante que eu vou conversar com ela, se ela me autoriza, para que a gente possa trazer essas informações do coletivo ao coletivo, como os mestres gostam de colocar, né? E os comandantes também. Então, gratidão a vocês pelo carinho, pelo respeito. É incrível porque não tem ataque. Até agora não teve nenhum ataque grande. De vez em quando tem alguma pessoa insatisfeita, mas também faz parte. A gente respeita a opinião de todo mundo, certo? Gratidão, fiquem bem, fiquem na luz, paz e luz, como sempre foi canalizado desde 2023. Paz e luz, fiquem bem. Gratidão. Tchau, pessoal.